Rodolfo tá fazendo uma fezinha no time dele, hein? E você, ainda acredita no seu time? Baixe o aplicativo da Bet Nacional e jogue com responsabilidade. E aí você toca num ponto que eu queria conversar com você, que é o seguinte, já foi citado aqui esse personagem várias vezes, que é o Vanderlei, cara. E é difícil falar sobre o Vanderlei hoje, né, cara? Porque a gente não acha. Eu já conversei aqui, perguntei isso para diversas pessoas e eu nunca tive um diagnóstico, parece que nem ele tem um diagnóstico do que aconteceu. Se fala, o futebol evoluiu, mas alguns falam, na verdade, nem mudou tanto assim, é a mesma coisa. O que mudou é o tratamento dele, que não é mais aceito com relação ao tipo de jogador hoje. Aí, na verdade, se fala... na verdade, não é isso. Na verdade, é que o Luxemburgo não dá mais tanta prioridade para isso e ele dá prioridade para outras coisas. Cada um fala uma coisa e ninguém consegue explicar. Como? O maior técnico que a gente já viu, treinou, foi ídolo de tudo quanto era time e que mudava tudo e que fazia coisas diferentes, se tornou, de repente, incapaz de fazer o básico a ponto de você preferir hoje o Renato Gaúcho, que não sabe nada de futebol perto do Luxemburgo, e esse cara treinar o Vasco, e o nome do Vanderlei é você virar chacota hoje. Então, assim, o que aconteceu? Você que viu o auge do Luxa, que você viu desde os Bragantinos, o que aconteceu com o Luxemburgo, cara? É mesmo, esse jogo do 3-0 era ele. Então. Era ele, um timaço do Bragantino que era ele. Eu acho o seguinte, não dá para você não dizer que tem a questão do tempo e das coisas que mudaram, né? Eu não acredito que o futebol mudou tanto como você falou. Teve mudança, sim, mas as mudanças não foram assim tão grandes. Teve mudança de metodologia, de processo. Isso teve. E aí eu acho que é uma questão pessoal do Vanderlei. Talvez ele não queira muito se render aos processos e metodologias que tem hoje, em detrimento ao que ele fez tempo atrás, que revolucionou o futebol no Brasil. O Vanderlei, esse time do Bragantino, por exemplo, é que eu não vou lembrar os 11 aqui, mas não era... O time tinha o Marcelo no gol, jogava com o Gil Baiano, Ney, Ney Pandolfo, né? Ney Pandolfo. Depois foi diretor do... Mauro Silva estava nesse... Tava. Ney Júnior e o Biro. Biro. Tinha, esse time aí não tinha o Mauro, não. Quando o Palmeiras perde, esse time era Ivair, era Souza, 2 volantes. Tinha um cara que chamava Zé Rubens, que era o meia, né? O meia. E ele tinha um cara que era o João Santos. E na frente ele jogava com Valmir e Galo. Era esse time. Ele era um cara que montava 4-4-2, mas que conseguia criar em campo o losango, que ele tanto falava. E com isso ele fazia as ocupações de passe, movimentação dessa forma. Ele triangulava o campo. Isso era genial. Ele criou essas coisas, né? Mas o mundo mudou, a metodologia mudou, o jogador mudou. Você está treinando um jogador que nasceu, igual a Giovanni em 99, que nasceu em 2000. Uhum. É diferente do que ele viveu. O Luxemburgo, ele foi jogador nos anos 70. Ele começa a trabalhar em 82. Então, eu acho que tem uma mudança de tempo que ele não quis se adaptar ao tempo, não ao futebol. Eu acho que é uma coisa mais pessoal. É você entender que os métodos mudaram. E tem coisas assim que ele fala que você fala assim, mano, puta, esse cara entende pra caralho, assim, umas entrevistas sabe e tal. Muito. É muito, cara. E aí, assim, tem gente que não sabe nada, cara, que você olha... que assim, eu fico puto, cara, é quando eu nunca fiz curso de futebol, eu sou só um torcedor, eu jornalista e tal, a gente tenta se aprofundar, mas eu nunca fiz curso. E aí você começa a ver que o torcedor de arquibancada, você, todo mundo, sua mãe, sua tia, sua avó, tá vendo que aquilo ali não tá dando certo, ou que a solução é uma outra coisa e só a porra do treinador não vê. É verdade. Entendeu? Você fala, caralho, o que tá acontecendo, velho? Tá acontecendo? Como é que isso entra na cabeça? Se o Vanderlei era um cara que, tipo assim, ele fazia uma parada lá, você ficava puto, daqui a pouco você falava assim, mano, eu não tenho condições de... Cara, ele arrumava o time, ele substituía no primeiro tempo, se precisasse. Cara, teve uma vez, com aquele time do Corinthians, que foi contra o Atlético Mineiro, isso aí é inesquecível, eu nunca vou esquecer. Ele começou o jogo segurando o time, ele segurou o time do Corinthians, falou, nós vamos ficar o primeiro tempo aqui, vamos armar o time para jogar para trás da linha da bola, e vamos entender aqui o jogo. Ele segurou o time
o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, no intervalo, esse primeiro tempo acho que virou 2-1 para o Atlético Mineiro. No intervalo, ele muda todo o time. Ele fala, agora nós vamos soltar o time. Ele muda o time taticamente, ele coloca lá, espeta o Ricardinho lá em cima, traz o Marcelinho para jogar por fora. Ele vira esse jogo por 5-2 e dá um show. E explica o que ele fez. Eu falo, cara, o Luxemburgo é um gênio. Ele explicava mesmo, velho. Quando ele arruma, é que os caras não falam, vira assim, vira chacota, que nem Vira você meme, falou. né? Mas, cara, quando ele vai pro Real Madrid, ele montou um timaço no Real Madrid. Ele montou um puta time ali. É que ele pegou o Barcelona iluminado, o Ronaldinho Gaúcho iluminado. Mas ele montou um puta time. Eu acho o Vanderlei um dos maiores técnicos, assim, da história do futebol brasileiro. Dos técnicos que eu vi, vou dizer que eu vejo futebol desde 78. Embora 78, a primeira Copa que eu vi, a lembrança que eu tenho, e a Giovana vai ouvir isso, vai ter... A primeira lembrança que eu tenho de 78 é cor. Foi a primeira vez que eu vi um jogo em cores. Na TV. Eu sou do tempo que a TV era preta e branca. Mas daquela época para cá, olha, sei lá, eu vi grandes técnicos, eu vi o Enio Andrade, vi o Tele Santana, mas eu acho que o Vanderlei foi o cara mais genial que eu vi assim. O Evaristo Macedo, no tempo em que ele esteve, ele até o Bahia, porque ele faz um time do Bahia, o que ele fez ali no Bahia, aquele time do Bahia, ele arrumou lindamente, mas o Vanderlei era genial, cara. O Vanderlei, para mim, ele beirava isso, as raias da genialidade, sabe? Ele evoluiu as coisas que a gente viu, que eu vi ali como torcedor. Essa coisa do quadrado no meio do campo aí que o Tele criou, ele aprimorou, né? Você acha que é loucura um clube pensar nele hoje? Eu acho que é difícil, porque acho que ele também não quer, ele não tem paciência. Também que comentar também é ruim, né? Ele vai lá participar de programa de TV, é pra aquela mesmo. Mas acho que ele não tem mais paciência. Graças a Deus é o trabalho dele, ele não precisa mais, né? É um homem muito bem resolvido. E passar pelas coisas aí do futebol, acho que ele não vai querer passar. O futebol atual parece que tá o dobro exigindo o dobro, né, do desgaste que tinha nessa época dele, né? Era uma época, cara, você falou dos anos 90, dos anos 2000, era uma época meio mais suave, assim, né, cara? Eu acho que era hoje mais rede tranquilo. social, um negócio bélico, parece, cara. O cara tem que ter muita noção pra trabalhar. Quando eu comecei a ver futebol... Cara, se o Vanderlei não der um jeito nesse time do Santos, em um mês eu mudo meu nome. Mas aí eu um mês. Mas se o Santos... Jogando essa bolinha aí do Voivoda... Se o Santos arriscasse, eu ia achar legal. Você Cuca, Sampaoli... Vai com o Lucha. Cara, põe o Só cara. que assim, deixa ele. Deixa ele. Dá a chave do clube. Dá a chave do clube. Fala, irmão. Mas isso que o Rodolfo fala é a real, porque fala assim, como é que tá o clube? Tá legal? Então dá a chave pra ele. Dá a chave pro cara. A chave tá com quem aí, essa bodega? Completamente a favor. Saudade de gritar Luxemburgo na arquibancada, cara. Porque ele foi bem demais lá, né? Porra, mas é como o Felipe falou. Fez um trabalho ruim no Santos, cara. Não fez, cara. Os tripaulistas lá, os campeonatos paulistas com ele, os times que ele arrumou, as soluções que ele tava, ele traz o Zé Roberto, você vai ser o 10. Ele é amigo do Marcelo. O Marcelo trabalhou com ele a vida inteira, cara. Dá uma chance pro cara, já errou tanto. Deixa o cara trabalhar. Eu faria loucura. Eu acho que o futebol como tá hoje engole ele, velho. Mas pra quem deu chance pra Kleber Xavier, Felipe? Mas aí você tá falando do Santos, né? Então, cara... Eu acho que na realidade do Santos... Não é a realidade do Palmeiras, é a realidade do Santos, cara. Que o Palmeiras tá no outro prateleira, né? Então... É que você falou, é um ambiente muito nocivo, cara. Eu falo isso porque, diante do que eu vi e dos amigos corintianos que eu tenho, que foi o último recorte que a gente tem de análise do Luxemburgo, que foi no Corinthians. A passagem dele no Corinthians não foi legal, do ponto de vista tanto de entrevistas, que ele acabou virando um meme por conta das falas dele lá, o campo aumentou 30 metros, não sei o quê, futebol é igual macarrão, etc. Porque ele tá lá no passado, os métodos são outros. Exatamente, você via nas entrevistas que parecia que ele estava apegado ao passado. É como o Rodolfo falou, não mudou o futebol. Não, mas... Mas mudou os métodos, mudou os processos. Mudaram os jogadores. O futebol brasileiro hoje, o que acontece? Tem problema por quê? Porque não entende que o método mudou. O futebol brasileiro, durante muito tempo, revelou tecnicamente. Tecnicamente sempre se ouve. E aí você abandona o processo. É o que está acontecendo na Itália. A Itália hoje tem seríssimos problemas
Porque parou de revelar craque e não tem o processo. Não tem método. O Vanderlei, ele não entende que Mas, cara, mas aí eu faço uma provocação. Sim. O Tite fala muito bem. O Roger Machado fala maravilhosamente bem. Entendeu? E aí? Não, mas aí Sai o quê? eu não gosto, eu não. Acho que, eu acho que a galera também fica muito em cima dessa coisa da verbalização, sabe? Eu concordo com você. Da entrevista coletiva e dá muita importância para isso. Eu acho que isso não é o mais importante. Quando eu falo de processo, é o método. É treinamento, é a formação de elenco, é a gestão de pessoas. Pô, Porque são pessoas diferentes. Um ponto positivo para ele são as revelações recentes, né? No Corinthians ele vende o Wesley, ele vende o Moscardo. Ele revela. No Palmeiras ele sobe o Danilo. O Palmeiras ele subiu vários caras que foram campeões depois. E assim, puta, cara, é um cara que sabe de futebol. Se ele chegar lá no Santos e revelar 3 caras pra gente ganhar 100 milha, já valeu o trabalho. É um cara que sabe de futebol. Não? Já valeu, Eu cara. entendo que ele... Infelizmente, a gente perdeu a chance de tê-lo numa Copa do Mundo, na seleção, porque o período era tumultuado. CPI, né? E aí o jeitão do Vanderlei atraiu aquilo contra ele, né? Porque o cara que estava muito em evidência, aquelas coisas todas. Muito vaidoso, né? Muito vaidoso, mas, pô, você sair do Vanderlei Luxemburgo, cara, para dar a seleção pro Leão. Nossa, nessa época era foda. Tá de sacanagem? O Leão foi bom treinador. Eu gostava do Leão como treinador. É que ele vai pra seleção, ele não... Mano, ele... Não, a seleção, o trabalho dele é horroroso. A culpa não é do jogador. Quando ele arrumou lá o Leomar, eu falo, a culpa não é do Leomar. Isso aí é coisa do Leão. Convoca o cara e dá a faixa de capitão. Mas lembrando, para esse torneio ele não tinha os principais jogadores, né? Não tinha, mas não podia ser o Leomar. Lógico. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente perdeu de ter o Vanderlei numa Copa do Mundo, porque o período era tumultuado. Mas também acho que se o Leomar jogasse no Corinthians, ninguém ia falar isso. É porque ele jogava no esporte. Pode ser também. Um preconceito do caralho de levar um cara que joga no futebol nordestino. Pode ser também. Isso aconteceu muito por parte da imprensa. O Magrão, por exemplo, um goleiro que nunca foi convocado, um goleiro gigantesco. Eu acho que o Leomar ele não tinha condição de ser jogador de seleção. Tudo bem, mas isso que você falou acontece, Rodolfo. Então. Essa mão pro Nordeste acontece muito, coisa que eu vivi muito, né? Tenho mainha pernambucana, dona Claudete pernambucana, que cresceu como cozinheira e foi diarista. Você imagina como é que era aqui. Mas isso acontece muito, sim. E aconteceu, sim, o tom das críticas também descambavam para esse lado. Isso que você falou é real. Como que Givanildo de Oliveira nunca treinou um time aqui do Rio São Paulo? Então, e os caras apagaram o Givanildo jogador também. Então... O Givanildo jogador, ele era titular da seleção brasileira e a reserva dele era o Falcão. Porque o Givanildo jogava demais. Rei do acesso. Entendeu? E quando o técnico, você falou os trabalhos do Givanildo. E aí, quando eu vejo o Givanildo, cai lá para aquela coisa que nós falamos da Várzea, vira estereótipo. Quando eu vejo falar do Givanildo, é pessoas papagaiadas, memes, eu não tô nem aí para isso. Isso daí não me interessa. Eu vejo o trabalho. O trabalho do cara é bom, ele nunca teve uma chance. Né? Vários assim. Nunca teve uma chance, cara. E o Vanderlei padece com isso dos métodos.